Agora vamos falar sobre viagem, né, Celso? O que traz de novo pra gente? Quais são os trechos em conta? Quais são as dicas especiais pro De Tudo Um Pouco? Então, daqui a pouco eu vou falar de roteiro, né, que o pastor Jean pediu pra gente falar. Agora tem uma novidade, depois a gente reclamar muito do aumento dos preços da Azul e Trip, as companhias que anunciaram a fusão, eles anunciaram algumas promoções interessantes para o interior do estado. Por exemplo, quem for viajar da Pampulha para Uberlândia, no mês de janeiro, que é considerado alta temporada, tem passagem por R$ 69,90. E interessante que esse valor eu encontrei tanto para embarque na Pampulha quanto em Confins. Geralmente a Pampulha, as passagens são mais caras, mas é uma forma que a companhia encontrou de atrair pessoas para viajarem via Pampulha, que é um avião menor, mas de qualquer forma é uma viagem no aeroporto centralizado, né? A pessoa tem que fazer uma verdadeira viagem para Confins. Então uma dica aí, no mês de janeiro e em fevereiro, depois do carnaval, viajando numa terça, numa quarta ou na quinta, cada trecho por R$ 69,90 pelo site da Azul, né? Que hoje na Azul você compra as passagens da Trip. Muito bom. E agora as dicas dos roteiros que o Jean pediu para você, então, viagens, o que você trouxe para a gente? Uma dica, é o seguinte, uma operadora aqui de Belo Horizonte está lançando voos fretados para Porto Seguro, Fortaleza e Natal. Com o voo fretado, o custo do pacote é menor. Por que isso? Porque ela lota um avião, e esse avião, por exemplo, sai lotado de Confins para Porto Seguro e volta com o grupo que está lá. Então, o custo operacional desse avião é menor. Então, vai fretado e volta a partir de 29 de dezembro, essa dica hoje está lá no www.tudoviagem.com. Inclusive telefone e no caso para Porto Seguro, tem pacotes a partir de R$ 920, incluindo 7 noites de hospedagem, o transporte aéreo, o traslado e o café da manhã. Então, você está falando na questão do fretamento dos pacotes ser interessantes, mas quão mais interessante é do que comprar a passagem de avião, por exemplo, desmembrada do pacote? Porque, às vezes, com essa política de precificação das passagens aéreas, de repente, o desmembramento poderia ser mais interessante, ou não? É uma boa dica, boa observação. Eu sempre aconselho as pessoas o seguinte: vá a uma agência de viagens autorizada pela Embratur, né, credenciada, e pergunte ao seu agente de viagem quanto custa um roteiro, um pacote completo, incluindo a passagem aérea, hospedagem e o traslado. Aí, se ele te der o valor X, vamos citar um exemplo, R$ 1.800. Aí você pergunta para ele, especifica para mim quanto está custando o trecho aéreo, a hospedagem. Uhum. Depois você vai no site da companhia, pesquisa se você encontra um preço menor, ligar para o hotel, tentar pechinchar um valor. Se você viu que não tem, aí compre da agência de viagem. A impressão que eu tenho é que os agentes de viagem, eles acabam ganhando em média de 20% a 30% no pacote que eles agenciam para o cliente. Então, quer dizer, se você pensar entre 20% e 30% de economia numa época de férias por pessoa, dá um bom dinheiro. Você acha que isso é uma ideia errada que eu estou fazendo aqui, ou isso acontece de fato, pela sua experiência? Porque os pacotes que eu já olhei, preços por agência, e que eu fiz cotação, por exemplo, por minha conta desmembrado, com os itens sem ser comprando por uma agência só, eles acabaram saindo bem mais em conta. Porque quando você pensa, a agência está ganhando no volume, é verdade, mas é muito maior a possibilidade de você também encontrar preços menores, porque já sabendo que a rede de hotelaria, as agências de viagem estão vendendo para agências, perdão, as empresas aéreas estão vendendo para as agências de viagem, eles também podem jogar um preço mais alto. E se eu estou comprando enquanto um passageiro, eu posso conseguir um valor melhor. Então a impressão que eu tenho é que a economia poderia girar em torno de 20% a 30% se o passageiro fizer o seu próprio roteiro. Por isso que eu falo que é importante isso que você falou, de pesquisar, de verificar os preços, mas também você chegar lá com o poder de negociação na agência. Sim. Falar para ele, olha, você está me oferecendo que o trecho aéreo por valor tal, eu consegui encontrar menor na companhia aérea. Aí com certeza você vai conseguir um preço melhor. Celso, isso também que o Jean disse depende um pouco da rede hoteleira, né? Porque o que acontece? Às vezes o hotel que a agência tem é um hotel de X estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas. E às vezes quando nós procuramos a gente encontra uns hotéis semelhantes, mas diferentes, né? Até um pouco menor da classificação, um pouco maior. Isso influencia muito no preço também, porque acho que os hotéis têm bastante desconto quando faz um pacote. Então
então são hotéis mais próximos à praia, apesar de que quem não está interessado em ficar muito próximo ao lugar, pode pegar um hotel um pouco mais distante e pagar mais em conta do que o pacote. Nisso também acontece, né? Sim, as grandes operadoras, o que eles fazem? No caso de Porto Seguro, por exemplo, tem uma grande operadora aí, ela compra toda a hotelaria praticamente de Porto Seguro. Então, por exemplo, ela compra até agosto. Vamos imaginar que ela compra 2.000 apartamentos. Aí ela fica com isso tudo bloqueado. Você liga para o hotel, você não vai conseguir fazer reserva nenhuma. Essa operadora já comprou esse apartamento, pagou à vista e consegue depois vender mais caro para a gente. Então, isso que você falou é importantíssimo. Às vezes você vai comprar um pacote, pega o nome do hotel e tenta ligar lá e negociar um preço até menor. Sim. Ó, a operadora tal está me oferecendo diária tanto, eu quero contratar diretamente com vocês. Aí você consegue um desconto bom. Agora, outra dica que é importante, quando a gente viaja, oferecer um pacote e falar hotel é tal, tem esse serviço, piscina, café da manhã, você deve telefonar para o hotel e checar essas informações para você não comprar um produto que não é real. Então é importante isso. Às vezes as pessoas colocam muitas fotos que não são reais, colocam lá o mar no fundo. Photoshop, ali, né? E aí chega lá, você vai ser decepcionado. Chega lá um córrego, estragar a sua viagem. Chega lá um córrego. Então é importantíssimo, cheque realmente se você está contratando um serviço, aquele serviço vai ser oferecido. Se não for oferecido, qual é a dica? Fotografe o local e denuncie. E compare com o que está na internet e vá ao PROCON que você vai conseguir ser indenizado. Agora, você disse uma coisa muito interessante quando você disse sobre a agência ser cadastrada, ser autorizada pela Embratur. Fala um pouco disso. Existem agências clandestinas? Existem pessoas que fazem de má fé? Existe isso ainda? Porque se a agência é credenciada, autorizada pela Embratur, você tem onde reclamar. Se a agência não é, você não tem como reclamar, né? Ela vai te oferecer um produto. Só na justiça comum. E a Embratur tem um padrão, né? De qualidade, de atendimento. É importante que as pessoas... Pensando nisso, seria bom também a pessoa ir por indicação, né? De repente, um amigo, um familiar que já viajou por essa ou aquela agência, para esse ou aquele lugar, seria importante também a indicação, né? É importante que você sempre tenha referência da agência e do seu agente de viagem, porque isso conta muito. A pessoa, você já viajou com essa empresa? Já. Aí você vai ter uma referência. Sim. Nesse caso, o boca a boca é muito importante, né? Muito você importante. ter uma indicação. Outra dica, vá às redes sociais, ao Facebook, vá no Google e pesquise o nome da empresa. Porque, geralmente, se ela é uma empresa que não cumpre com o contrato, vai ter queixas no Facebook, no Twitter. Pensando nisso, deixa eu te fazer duas perguntas. Primeira pergunta, se além de Uberlândia, nesses voos domésticos e voos também até daqui do interior de Minas, tem alguma outra opção que está valendo muito a pena que você gostaria de deixar aqui de exclusividade para o Dito no Pouco? E a segunda, nós sabemos que existem grandes sites de compras coletivas. E essas compras coletivas, eu conheço pessoas que foram e deram tudo certo, como conheço pessoas que voltaram chorando porque não era nada daquilo que eles colocaram. Como funciona isso e o que você acha disso, Celso? Eu tenho boas experiências de pessoas que já viajaram, né, pode falar pela Decolar, pela Groupon. É aquilo que eu falei anteriormente. Ao contratar esse serviço, leia o contrato, o que você tem de garantia, quais as multas para remarcação do seu assento. Isso é importantíssimo. Eu diria o seguinte, você tem que ser o fiscal de que você está contratando. Perguntar, eu vou ter alguma taxa extra? O que esse pacote que eu estou comprando pela internet, o que está incluído? Isso é importantíssimo. Agora, tivemos um caso aí que foi muito ruim, de pessoas que compraram passagens pela Pluna do Uruguai, pela Decolar, e a companhia deixou de voar de um dia para o outro. Elas não foram indenizadas até hoje, a maioria. Então é importante saber, desculpa, de quem é a responsabilidade. Se é do site ou se é da companhia aérea. Isso está no contrato. Sim. Agora, tem mais alguma dica, Celso, sobre algum roteiro, outro trecho, né? Algum outro roteiro que você... Aliás, também posso te perguntar sobre isso, a questão dos resorts, onde no final do ano muita gente, que é ao inclusive, né? Que não é só... Quando você fala ao inclusive, as pessoas pensam bebida ilimitada. Não é só a bebida alcoólica para quem assim consome, mas é a pensão completa, café da manhã, almoço, janta, restaurantes, tudo isso sem você desembolsar mais nenhum centavo incluso no pacote. Isso compensa, Celso? Compensa. Eu acho que todo mundo deve se presentear com uma viagem boa. Então, por exemplo, para Maceió agora, e no mês de janeiro, você consegue um pacote completo, com aéreo, alimentação completa, num resort em torno de R$3.000. Que é chamado parcelado em 10 vezes, ao inclusive. Eu acho que é interessantíssimo. Você parcelar isso em 10 vezes sem juros, eu acho que isso é uma podia boa. ser uma pauta até para a próxima vez. Quantos dias de viagem você falou? Você não falou. No caso, uma semana. Uma semana, 3.000? 3.000, incluindo tudo completo. o aéreo, o traslado do aeroporto para o resort
e alimentação completa, 6 refeições por dia, incluindo aí a refeição café da Aí eu manhã. já acho, por exemplo, que valeria a pena o indivíduo comprar a parte de hotelaria, de aéreo, e o traslado e a alimentação, ele se virar lá. Mas será que compensa? Porque lá é tudo muito caro, muito né? caro. Pra Às vezes você, turistas por exemplo, na nossa lua de mel, nós fomos para um país onde era all inclusive. Então você percebe que a rentabilidade dos restaurantes, você quer conhecer novas culturas, os restaurantes são de culturas diferentes. Então o que você pagaria nesses restaurantes, você está pagando por também um conforto diferenciado. O que você pagaria nesses restaurantes, você gastaria exorbitantemente mais. Eu estou falando 3 mil mês de janeiro. Agora você consegue comprar esse serviço para viajar março e abril por R$ 2.200. Olha, Então, compensa quanto muito. maior o planejamento da sua viagem, mais barato a sua viagem vai sair. Então, R$ 3.000 em janeiro, que é a alta temporada, as companhias aéreas com a lotação maior, os resorts mais lotados, então é um preço razoável, mas é possível pesquisar melhor isso, entendeu? Planejar melhor. Legal. Sim. Bom, e aí, com relação aos roteiros que você... Eu recomendo Santa Catarina, porque a procura é menor e, com isso, as passagens, os pacotes são menores. É possível viajar para Santa Catarina com em torno de R$ 1.800 agora no mês de janeiro, incluindo o aéreo e a hospedagem. E tem praias lindas Quantos em Santa dias, Catarina. assim? 7 dias também. 7 dias, Sempre né? o padrão é 7 dias, né? Sim. Ou 5 noites, né? Sim. Pode Isso ser. inclui café da manhã. Café da manhã. E a pessoa pode conhecer Beto Carreiro, a Praia dos Ingleses. Santa Catarina, Fantástico. É lindo. no caso de Florianópolis, é uma ilha belíssima, recomendo. O interessante é você procurar lugares com menos procura na alta temporada, aí você vai pagar menos. Sem contar que você não vai ter aquela muvuca, né? Exatamente. Apesar de que hoje em dia também, né, gente, muvuca, você não tem férias, nem como esticar a toalha na praia. Apesar que hoje em dia é difícil achar um Vai lugar ser que um não monte de tenha, bife milanesa, assim, ó, Não, deitado na areia da praia. Exatamente. Em algumas épocas, especialmente, né, época final de ano, janeiro, férias, realmente são lugares muito cheios. E nessas épocas é fácil encontrar algum destino que, mesmo assim, mesmo nessas épocas, as pessoas procurem menos e seja também lugares agradáveis, porque eu conheço muitas pessoas que não gostam de viajar essa época justamente porque os lugares estão muito cheios. Nas minhas pesquisas que eu fiz recentemente, procurando até para um colega, eu achei no caso de Santa Catarina um dos menores preços, porque a procura é menor, como eu disse. Por exemplo, uma dica, quem não quer praia, Serra Gaúcha, por exemplo, você consegue preços razoáveis para a Serra Gaúcha. Então, por exemplo, Porto Seguro é o tal da muvuca que todo mundo falou. Voos lotados, cidade lotada, principalmente no Réveillon. Não, Porto Seguro deixou de ser Guarapari, a Praia dos Mineiros, e se tornou Porto Seguro, a Praia Um dos roteiro Mineiros. bacana que eu também indico é a Itacaré, que fica próximo a Ilhéus, Lindo demais, né? cercado pela natureza, trilhas, cachoeiras. O legal de tudo é você ter um amigo, conhecer um amigo que tem uma praia de fundo na casa dele. Isso é o melhor, essa é a melhor. A melhor dica. De emprestar da casa, né, Gê? Orar e falou, o senhor me dá um amigo com uma praia de fundo, de quintal na casa dele, né? Bom, eu só quero dizer uma Celso. coisa para vocês, eu recomendo www.tudoviagem.com, que é o blog do Celso, que tem nos ajudado demais aqui no Dia Celso, Tudo. Só para falar uma observação, a Embratur divulgou ontem que o déficit de gasto de estrangeiros no exterior está 1,2 bilhão de dólares, ou seja, os brasileiros estão gastando mais lá fora, os estrangeiros gastando menos aqui. Isso por quê? Porque viajar para fora está ficando às vezes mais barato que viajar Então, isso que eu ia te internamente. perguntar, você Verdade. pensou algum roteiro internacional para sugerir, ou não, só Santa Catarina? Miami está com muita promoção, Los Angeles, a Tanta com promoção para Los Angeles, acho que é bacana, dá para fazer compras. Hoje você compra muita coisa nos Estados Unidos com preços excelentes. Mas se dizem que Miami também é outra Porto Seguro. Depende Eles da falam que é o época Rio de Janeiro, você vai, né? É lotado. Celso, tá virando. a gente quer agradecer a sua presença aqui e a gente espera, né, na próxima sexta-feira mais dicas pra gente, mas deixe suas considerações finais, reforça aí o seu site. Nessas pro considerações aqui, só me conta, o tablet já saiu? Não, ainda não. Ainda não Então saiu. vai sair. A dica é, vamos planejar a viagem. Se você planejar, você vai economizar de R$ 1.000 a R$ 1.500 e tudo que é planejado não sai caro.